Aí, galerinha, meu nome é Maurício Leopoldo, vamos trabalhar um pouquinho com sujeito. Quem é esse sujeito? Quem? Será que é ele? É o ser de quem se diz alguma coisa. O verbo está falando alguma coisa de alguém? Quem é ele? Ele é o sujeito. É responsável também por praticar a ação proposta pelo verbo ou sofrê-la a ação. Olha só uma terceira coisa sobre o sujeito. Quem? Pode ser ativo ou pode ser passivo quando ele sofre a ação do verbo. Isso determina, então, a voz. Nós não vamos ver agora a voz passiva, nem a voz ativa, mas vamos trabalhar com o sujeito, se ele está agindo ou não. Vamos ver aqui, o lobo vai comer os 3 porquinhos. Quem está agindo? Talvez você consiga perceber um grande lobo atacando os gorduchinhos ali. O lobo é o sujeito, estamos falando dele. O verbo vai comer, ou a expressão verbal aqui, a locução verbal vai comer, é do lobo. Olha essa outra frase. Agora o lobo será contaminado pelos terríveis porquinhos. Eles estão fazendo a ação que o lobo está sofrendo. Por isso, o lobo também estamos falando. Quem? Estamos falando dele, do lobo. Só que agora sofre a ação. Vá para a sua tela agora e perceba que nosso sujeito também pode ser determinado, simples. Você conhece aquele sujeito simples, pacato, aquele que não complica? É um sujeito que você localiza na frase. O sol estava mais fraco. Vou perguntar para vocês. Quem estava mais fraco? Quem? O sol. O sol é o sujeito, estamos falando dele. Professores recebem baixos salários. Olha que coisa feia. Professores, estamos falando dos professores, eles é quem recebem baixos salários. Vamos aqui a um determinado composto. O que é um sujeito determinado composto? É aquele que tem mais de um núcleo. Estamos falando de mais de um nome, ou mais de um pronome, ou mais de alguma coisa. Vamos ver aqui. Música e literatura fazem bem à alma. Nós estamos falando do que mesmo? Da música e de literatura. Perceba que ele é um sujeito constituído por 2 elementos, então nós temos o sujeito composto. Próxima frase. Fábio e Roberta, nomes, essa tá barbadinha. Fábio e Roberta estarão juntos amanhã. A outra frase. O computador e a televisão revolucionaram o mundo da comunicação. Não estamos falando do mundo da comunicação, estamos falando que o computador e a televisão. Se eu perguntar para você qual é o núcleo do sujeito destas frases, o núcleo será música, literatura. Temos 2 núcleos. Fábio, Roberta, 2 núcleos. Poderiam ser vários núcleos, mas aqui no caso, o computador somente, televisão. Temos juntamente um adjunto adnominal que está junto com o nome. Temos um conectivo, esse e, temos um outro adjunto adnominal, esse artigo a. E aí, então, o nosso núcleo do sujeito televisão. Observe aqui que o sujeito também pode ser oculto ou elíptico. Como é que funciona isso? Esquecemos a festa que estava marcada. Quem é que esquecemos? Apesar de não aparecer na frase, você sabe pela terminação do verbo que quem esqueceu fomos nós. Aqui, tirei 10 na prova. Quem é que tirei 10? Quem? O namorado da Barbie? Não. Ó, eu tirei. Chegaste cedo. Entendeu? O quem? Que alguns não entendiam o quem, mas tudo bem. Chegaste cedo. Quem é que chegaste cedo? Nós chegaste cedo? Não. Tu chegaste cedo. Então, por isso a gente diz que é oculto ou elíptico. A gente consegue perceber qual é o sujeito, mas podemos chamá-lo de oculto ou elíptico. Este exemplo aqui, perceba agora. Matilde entendia isso. O elemento Matilde é um substantivo. Agora, ele arrumava a gravata, ela ajeitava o chapéu. Perceba que nós teremos outra classe gramatical. Ele, um pronome pessoal reto, e ela, pronome pessoal reto também. E assim vai, o sujeito vai mudando de classe.
Olha o isto aqui, um outro pronome, e ele também é sujeito. Isto não está muito bom. Perceba com estes exemplos que estamos mostrando várias classes gramaticais que representam sujeito. Observe aqui na frase 4, achei um velho livro, vírgula, que estava atirado no sótão. Esse que é um pronome relativo. O pronome relativo do quê? Do velho livro. Ao invés de usar o velho livro novamente, foi usado o que? Ele é o sujeito desta oração. Nós temos o verbo estava atirado, uma locução verbal aqui, e aqui temos outro verbo. Então temos duas orações, cada uma delas com um sujeito. Nesse caso, o que é o pronome relativo? Olha um outro pronome, o pronome quem. Quem? Ah, de novo, quem? Quem disse isso? Um pronome interrogativo. Tudo é um pronome indefinido, também pode ser sujeito. Vamos ver o 7 e o 8, os dois. Agora um numeral também pode ser sujeito. O cantar, essa você não sabia. Um verbo pode ser sujeito? Pode ser. Claro que ele está substantivado por essa partícula substantivadora que transformou este verbo num substantivo. Agora o sujeito inexistente. O verbo é anoitecer. Você diz, anoitece cedo no inverno. Quem é que anoitece? Anoitece é um verbo que não vai ter um sujeito agente aqui. É um verbo que é um fenômeno da natureza. Por isso nós temos um sujeito inexistente. Chover, ventar, nevar, nesses casos. E o inexistente com estes 4 verbos famosos aqui? Observa aí na sua tela. Estar, fazer, haver e ser. Está tarde demais. Perceba que está relacionado ao tempo. Você não consegue dizer quem é que está tarde demais. Como se refere ao tempo, este verbo estar, você tem um sujeito inexistente. Assim como fazer. Faz muito frio na Europa, relacionado a fenômeno da natureza. E há meses não vejo tua irmã, também referente a tempo, há muito tempo, há meses. Era verão na Grécia, relacionado a tempo também, todos eles inexistentes. O verbo haver no sentido de existir, como é que funciona? Deve haver muitos interessados no produto. Muita gente vai dizer que o sujeito, estamos falando do muitos interessados, mas não. O deve haver no sentido de existir, o haver no sentido de existir, não tem sujeito, a gente diz que é sujeito inexistente. Havia boas razões para suspeitarem, ou melhor, suspeitarmos dele. Verbo haver no sentido de existir. Existiam boas razões. Então, hoje, nossa aula fica por aqui. Maurício Leopoldo, aulalivre.net. Até a próxima!